a participação do grupo do Varal Geográfico. E agora, chamando a mesa, o professor Francisco Mendonça, professor licenciado da Universidade Federal do Paraná, é mestre em Geografia Física e Meio Ambiente, doutor em Clima e Planejamento Urbano pela USP, pós-doutor em Epistemologia da Geografia pela Universidade de Sorbonne, na França. Atualmente é o diretor científico da Revista Brasileira de Climatologia e já foi ex-presidente da Associação Brasileira de Climatologia. Então, com os senhores, a palavra do professor Francisco Mendonça, e mais uma vez, muito obrigado pela presença. Pessoal, boa noite a todos. Para mim é uma grande honra poder fazer essa fala com vocês, de uma aula inaugural desse ano. Ao mesmo tempo é um grande desafio fazer vocês deixarem todo esse momento de descontração, do varal, das piadas, da música que estava ótima antes, e entrar no debate e na reflexão acadêmica. Mas era esse o meu papel. Convite que eu agradeço muito ao Edson, nossa situação dele. O Edson é um amigo de longa data, vem aqui em Viçosa, na cidade de morar muito querido, muito trabalhador, muito responsável, um grande amigo. E encontrar o Xavier também na viagem, que é outro colega. Na geografia brasileira, a gente encontra sempre parceiros, amigos que vejo hoje também, o André, enfim, chegaram aqui em Viçosa, eu não imaginava encontrar tantos conhecidos. O Edson foi muito discreto ao me convidar e insistiu para que a gente viesse. Eu não poderia nunca negar o convite dele, em outros momentos da geografia brasileira, que assumi algumas responsabilidades institucionais, ele me ajudou muito, e eu não podia nunca negar o convite dele. E também não imaginava que seria o prazer que está sendo conhecer Viçosa e poder conhecer. Para mim é um enorme prazer também, porque seria um barrismo, eu sou mineiro também, assim, no oeste de Minas, quase outro estado. Música penúltima nos lembrava daqueles que visitavam Minas indo para Goiás. Minha família desse tipo de cultura, família mineira, goiana, e nasci em Minas, criado em Goiás, até a universidade e depois para o mundo. Muita geografia me levou procurando estudar, no momento em que o centro do país era muito carente de formação superior. Quando a gente se formava lá em Goiás nos anos 80, ou virava professor de geografia no ensino médio fundamental, que era muito bom, ou quem quisesse algo mais tinha que se coçar e sair de lá, porque não tinha pós-graduação. Foi nesse sentido que eu fui para a Universidade de São Paulo nos anos 80, e de lá o mundo foi se abrindo, outras questões, outras vontades, a chegar onde conseguiu chegar agora. E é dessa trajetória que eu efetivamente trago para vocês algumas notas de desafios para pensar a geografia brasileira no século XXI. Esse tema, quando o Edson me convidou, sugeri a ele 2 ou 3 abordagens, e ele concluiu dizendo que havia decidido que pudesse falar sobre epistemologia, um pouco sobre o porquê que a gente faz geografia, porque a geografia, em alguns lugares, em alguns momentos, tem uma certa característica que depois muda, qual é o seu interesse social, qual é a importância desse conhecimento. É uma abordagem muito vasta. Chamo de notas, desafios para pensar a geografia hoje brasileira e alguns desafios para o futuro. É claro que os porquês de fazer geografia são variados. Muitos de vocês são jovens ingressantes na universidade, escolheram por algum motivo fazer geografia, e eu me lembrava hoje no hotel, um comentário que o Charlie fez comigo, da Paula Fernandes, que acho que todos devem ter visto no YouTube desses últimos dias, um extrato da entrevista com a Maria Gabriela. E lá no final a Maria Gabriela pergunta para ela: você estudou geografia? Ela fala: mais ou menos.
Como mais ou menos? Sim, eu fiz só 6 meses. E como geografia lá? Por que geografia? Ela pega e fala, porque era o único curso que eu podia pagar, um curso barato. E aí eu comecei a fazer 6 meses e parei. E resolvi ser cantora. E pensando aqui no que o Charlie falou, vi o YouTube do hotel no final do dia, ela disse, mas olha, por que ficar preocupado com isso? A maior parte das pessoas que fazem geografia fazem efetivamente ou porque é barato na faculdade, ou porque não passou em outro vestibular, ou pouquíssimos porque escolheram efetivamente geografia. Ainda é um curso que não é um curso que chama em primeira instância. Primeiro porque as pessoas vão para a universidade até achando que vão se formar e ganhar dinheiro, ficar bem economicamente. Poucos pensam em ficar bem intelectualmente. Ainda temos essa marca de o canudo, título de doutor, título universitário, é um bom emprego, é um bom salário, mas efetivamente não é para ficar rico. Quem resolve estudar, quem resolve fazer o caminho da ciência e da intelectualidade, tem que ter total clareza. Ou vem de uma família rica, ou vai ganhar algum jogo desse lote, loteria que tem por aí, ou vai trabalhar bastante para viver com dignidade. A maior parte das pessoas sai nessa terceira opção. Vão trabalhar com dignidade, vão ter um salário razoável, as estatísticas ontem mostram isso, né? Cerca de 200% acima da média dos salários gerais é salário de quem tem título superior, independente do curso que faz. Você vai ter uma formação superior, vai ter um bom salário, vai ter um respeito entre os seus pais, vai ter um respeito no meio onde você está, porque você passou alguns anos da vida se dedicando a uma formação. E a geografia, eu diria a vocês da minha experiência, do sonho de poder olhar, é uma das mais belas experiências que muda a vida da gente. Eu não conheço muitos geógrafos de boa qualidade que tenham acreditado que a geografia faria eles ficarem ricos. Ricos no sentido material, de ter casas esplendorosas, carros voando, viagens ao exterior. Pouquíssimos conseguem uma vida assim sendo geógrafos. Mas a maior parte dos bons geógrafos que eu conheço tem boa condição de vida. Material, sem exageros, porque a vida não precisa de exageros. E tem boas condições de raciocínio sobre o estar no mundo e o fazer o mundo. É um pouco dessa ótica que eu vou falar. Eu vou convidar vocês a pensar um pouco da importância desse conhecimento na história, da importância desse conhecimento na sociedade onde ele está presente e de alguns desafios que eles trazem, porque esse conhecimento traz para a gente no mundo hoje. Eu vou pedir o Charlie que me ajude e vou trabalhar com algumas imagens, algumas pequenas frases. E essa fala, eu recortei uma parte dela, mas essa referência, ela também foi proferida na pós-graduação em Florianópolis, em março, e na Federal de Goiás, agora em abril. E eu aproveitei o convite do Edson e uma pequena adaptação do que lá estava abordado para trazer para vocês. Mas uma preocupação fundamental. Eu estarei falando numa aula como essa de hoje para jovens. Jovens que vão ser daqui a 10, 20 ou 30 anos, geógrafos que vão estar atuando. Geógrafos que vão ter que ter uma consciência muito forte, muito detalhada sobre o seu contexto histórico. Eu trago nessa abertura essa frase do filósofo chileno Miguel Rojas Pix, que fala que devemos pensar a tradição desde o futuro. Eu colocaria, devemos pensar a geografia desde o futuro. O que esse filósofo nos quer chamar a pensar ao pensar a tradição desde o futuro? A palavra tradição, para todos nós, tem um certo significado. Quando eu falo em tradição, eu penso no passado. É a tradição de uma empresa, a tradição de uma família, a tradição de uma atividade cultural. A tradição sempre nos leva a pensar a construção do passado para o presente. Então, eu falo das tradições. Quando ele traz essa máxima para a gente, como frase, ele chama a gente a jogar a tradição lá no futuro. Querendo dizer o seguinte, se nós falamos da tradição hoje, qualquer que seja, nós estamos olhando o passado que foi construído até chegar aqui, ao nosso momento. Ele quer chamar a gente, como filósofo, a pensar no futuro. Se a tradição pode ser jogada no futuro, nós vamos criar essa tradição. Ou seja, o que nós vamos fazer daqui para o futuro, para lá no futuro olharmos para o passado e falarmos, olha, algo tornou-se tradição do nosso fazer. Eu substituo a tradição pelo geográfico.
Se hoje nós falamos da geografia no Brasil, com as características que ela tem, e ela é extremamente rica, variada, nós vamos chegar ao detalhe lá na frente, como jovens geógrafos, agora estudantes, daqui a 20 ou 30 anos, quando vocês vão ser adultos, no ano 2050, a maior parte de vocês vai ter por volta dos 40, 50 anos, provavelmente. Vão estar atuando como geógrafos, aqueles que optaram pela carreira, aqueles que seguirem como geógrafos, trabalhando como professores ou trabalhando no campo técnico da geografia, vocês vão estar atuando num mundo totalmente diferente do que é hoje. Portanto, a minha fala, escolhi alguns elementos para jogar essa tradição lá no futuro. O que seria a geografia daqui a 2000, daqui a 30 anos, a 40 anos? O que é que nós estaríamos discutindo daqui a 50 anos para pensar que a tradição é algo que a gente constrói socialmente, que é algo que faz parte de uma construção histórica de uma dada sociedade? Se hoje nós falamos de um mundo globalizado, como é que nós vamos estar vivenciando esse mundo globalizado hoje numa outra condição? Globalizado que nos permite aqui em Viçosa estar conectados com o mundo, receber informações, jogar informações que são trocadas, são interconectadas, que influenciam nossas vidas, vidas daqui que influenciam outras vidas, outras formas de vida. Que mundo será este? Então essa tradição do futuro me faz voltar um pouquinho ao passado e pensar em alguns passos que foram traçados nessa trajetória. Essa imagem é uma imagem clássica que tenta representar um período da história que dá nascimento ao que nós vamos chamar de sociedade ocidental e que vamos chamar de sociedade globalizada no capitalismo mundial hoje, o capitalismo globalizado. Essa imagem faz alusão ao momento da Grécia clássica, por volta do século VI, V, quando a ideia de geografia nasce. Eratóstenes é o grande nome que naquele momento vai alcunhar um termo geografia, que tinha um sentido naquele momento bastante diferenciado do que é hoje, mas que tinha algum princípio de ligação. Por que falava-se naquela Grécia desse século VI a.C. em geografia? Porque Eratóstenes tem a ideia de pensar em geografia. Tem ele a ideia porque nós estamos historicamente levantando lá para essa Grécia clássica os primeiros momentos em que, da filosofia naturalista, da filosofia socrática social, começam os homens a questionar o porquê da existência, a tentar dar sentido nas coisas elas mesmas. Porque até aquele momento que imperava da sociedade que antecedeu egípcia e persa, era uma ideia de um monismo, mas extremamente marcado por uma mitologia muito forte, arraigada no homem, dando poder a uma sociedade que tinha um sistema escravocrata, uma organização, e que tinha na figura de um homem e sua família, o faraó, etc., toda uma leitura de mundo que misturava o sacro, o profano, o material e o imaterial. Na Grécia clássica, uma sociedade de senhores que cria posse, democracia, etc., todos vocês já viram isso. Dentro dos senhores, um pequeno grupo de homens pode se dar a condição de pensar a existência, de buscar explicações lógicas para a existência das coisas, mas vai lhes dar a existência com argumentos. É aquilo que Platão vai colocar a sua máxima de que tudo existe porque nós temos ideias sobre tudo. Nós criamos, então, argumentos para dar existência às coisas. Ao contrário do que Aristóteles vai dizer que não, então tudo existe a despeito da ideia do homem. O homem experimenta as coisas e adivinha a ideia. Esse debate que vai nos levar até hoje a lógica da empiria e teoria está presente lá, mas eu retrato nessa condição aqui, nesse momento, a ideia que vai aparecer a preocupação com Gaia, a ciência, que vai trabalhar com a Terra, e na figura que vocês ainda têm em mente tem uma mulher. A figura estilizada de uma mulher num pano de fundo que seria o universo. E eu escrevo para vocês nessa parte aqui, eu chamo vocês a pensar no momento em que, até o século IV, se eu penso nesse momento da Grécia clássica até o século IV, nós falamos ou entendemos que, numa perspectiva Foucaultiana, do Michel Foucault, era um período chamado monista. Eu vou chamá-los a pensar sobre esse autor, vou falar sobre a perspectiva dele, a partir da perspectiva dele, uma parte dessa leitura, mas vou ligar um pouco o marxismo, tendo uma relação com o modo de produção. Quando eu tomo essa perspectiva do Michel Foucault, vocês certamente vão ver esse autor uma outra vez, ou mais vezes, com alguns professores na área da geografia humana,
Michel Foucault nos chama a pensar a estrutura das sociedades de acordo com 3 momentos diferentes ao longo da história. Um momento chamado monista, que é esse período da Grécia clássica, que vai até a Idade Média, aproximadamente. Como que ele chama a gente a pensar monista? O que significaria o período ou perspectiva monista? Significava que naquele momento não havia essa distinção da existência dos homens entre 2 planos. Um plano da terra e um plano da transcendência ou dos céus ou da divindade. Quando a gente fala de período monista, para esse período dos gregos, desse momento da Grécia clássica, Roma clássica, é que a sociedade compreendia em geral que tudo estava junto no mesmo plano da existência. Nós, enquanto corpos, seres humanos, tínhamos tanto a presença e a importância no universo, quanto tinha as estrelas, as árvores, as águas, o oxigênio, tudo. Nosso corpo significava a manifestação de alguns processos físicos dele mesmo, a inteligência, mas ele não era melhor nem superior do que a água, do que o ar, do que as máquinas. Da ideia de uma existência num plano só, um plano de existência no qual as coisas, todas elas, tinham manifestações distintas físicas, mas transformações permanentes. Naquele momento surge a ideia de geografia, por quê? Porque alguns homens desse grupo de senhores da Grécia queriam compreender melhor a proximidade. Aquilo que está na superfície da Terra, que é diferente do que está distante. Mas era um momento em que a ideia de terra e a ideia de mundo era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Esse período, em que vai então formar a geografia como conhecimento, como preocupação social de entender proximidade, ele vai se alterar fundamentalmente quando, no final da Idade Média, ou no início da Idade Média, a gente tem uma forte separação na nossa forma de compreensão do que seja o plano da Terra e o plano do universo. Todos vocês, porque pertencem ou pertencemos a uma cultura cristã, temos na nossa cabeça claramente a ideia de que existe uma outra dimensão da existência para onde todos nós vamos ou de onde nós vemos. Todos nós pertencemos a uma cultura cristã que trabalha o que nos criou culturalmente em torno de 20 séculos quase essa máxima. Nós vivemos aqui no plano da Terra, mas existe um outro plano, que é o plano da transcendência, o plano dos céus. Isso está na cabeça de quase todos nós, não todos nós como cultura ou como religião. Quando é que acontece isso? A partir de quando acontece isso? Isso acontece a partir do século V. A partir do século V, quando o cristianismo se funda como religião e como igreja, nós todos vamos ser levados cada vez mais a essa compreensão de que existe uma superfície da Terra, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos colocou nela. Nós, corpo, nós, sociedade, somos natureza divina. E todo o resto que foi construído por Ele foi para nos dar vida, para cultuá-lo, para viver, porque se formos bons, vamos retornar a essa casa, a esse lugar, a esse paraíso divino que está nos céus. Claro que retornaremos, mas para isso temos condições claras para fazer. Se formos bons, vamos diretamente para o céu. Se não formos bons, temos aí 2 condições, entre o purgatório e o inferno. Esses 3 espaços, essas 3 dimensões, não estão na superfície da Terra. Ou estão, depende do ponto de vista crítico de um ou outro. O fato é que se fizéssemos uma análise geográfica de onde é que está o paraíso, ele está na própria Terra. Estava naquele momento em que os ensinamentos sagrados transformaram-se em livro divino, em livro básico do cristianismo. E se eu perguntasse jocosamente para vocês, onde é que está o Jardim do Éden na Terra? Basta ver as gravuras e nós escreveríamos: o homem vive nu, portanto não pode ser um lugar frio. Nós vamos geograficamente eliminando as áreas. Os pobres, as altas montanhas, não. A estética é úmida, tem rios, tem árvores exuberantes, muitas frutas. Não é o deserto. Nós já cortamos mais de 30% da superfície da Terra, só se somarmos as áreas geladas, montanhas e os desertos. As áreas florestadas, que têm frutas abundantes, que o homem pode viver nu, só pode ser florestadas, úmidas, quentes. Nós estamos nos trópicos. Quando esses ensinamentos sagrados foram escritos,
o trópico não fazia parte do imaginário europeu ainda. O trópico, a região chamada tropical, fazia parte dos ensinamentos proibidos na era medieval, que diziam respeito à zona tórrida, à zona quente, à zona onde nós estamos. Para os europeus daquele momento, gregos e romanos, centro da Europa até o século XIV, nós vivíamos, este mundo onde nós vivemos não existia. Ele estava no plano das ideias e os gregos já, quando pensavam na geografia para a Terra, tinham projetado como possibilidade, mas apenas como conjectura. Nunca os gregos tinham ido a essa área. Os gregos imaginavam que ao sul do paralelo 20 aproximadamente, 25, tudo se tornava tão quente na Terra, que nós chamamos trópico, né, hoje, zona equatorial tropical, que a água estaria fervendo ou o resto estaria incandescente e impossível aproximar. E ao norte do paralelo 50 aproximadamente, tudo estaria totalmente gelado. A vida só seria possível aí na faixa que nós chamamos de zona temperada, mas ela poderia existir no sul, no hemisfério sul, para alguns gregos, chamada Antípoda. Essa área, então, que nós íamos habitar, é uma área descoberta, entre aspas, óbvio, empossada a partir de 1492, quando Colombo chega aqui no hemisfério sul, chega no norte, em Cuba, e a partir dele, em 1500, os portugueses e espanhóis chegam no hemisfério sul e passam então a ocupar esse novo mundo. O que eu quero resgatar com vocês com essa história breve e com alguns pontos? Em primeiro lugar, a noção de mundo, que é um termo fortemente geográfico, mas que muda ao longo da história, muda ao longo das civilizações. Mundo é aquela dimensão do universo que os homens conseguem conhecer, viver, experimentar, representar e tecer aí seus valores, suas crenças e construir suas sociedades. Nós chamamos a isso mundo. O mundo é algo que varia ao longo da história. Se eu falasse para vocês, o mundo inundou-se durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar, a terra inundou, eu falaria para vocês, estaria falando de um momento chamado dilúvio, que é bíblico e que traz a palavra de mundo. O mundo foi coberto de águas, 40 dias e 40 noites choveram. Teria havido dilúvio no mundo? Se eu pensar o mundo redondo, como é a Terra vista pelos geógrafos hoje, não aconteceu isso. Mas se eu pensasse no mundo dos hebreus, por exemplo, há 30 mil anos atrás, ou 40 mil anos atrás, sim, o mundo foi totalmente mudado. Porque o mundo para eles, nesse momento, sumérios, acadianos, há 50 mil anos atrás, era apenas a pequena aldeia em volta do rio Tigre, do Eufrates, outros rios que naquela área existem até hoje, e que na época era um ambiente muito mais úmido. As paisagens se alternam fortemente. Aquela ideia de mundo lá não corresponde à ideia de mundo hoje. A palavra existe, o termo representando dimensão espacial que os homens e suas sociedades se organizam, existe, prevalece, mas o sentido mudou. Nós falamos hoje de um mundo redondo, de um mundo global. Quando eu fazia alusão a essa figura para falar do monismo, eu falava desses momentos em que havia completamente uma ideia de existência única. O segundo momento, há uma separação fundamental que ocorre por hora do Renascimento. Esse é um quadro de Michelangelo que fala da criação de Adão. É um quadro simbólico que representava, no momento do Renascimento, por volta de 1500, a separação entre o mundo teológico, o mundo cristão que predominou nos 10 séculos anteriores e o homem que agora começa a tomar independência do seu Criador. Sozinho, afastado desse domínio total, desse cordão umbilical do Criador, o homem coloca-se a pensar racionalmente. Nós vamos dizer que a partir daí a racionalidade se coloca como pressuposto e os homens passam cada vez mais a procurar, do século XVI para frente, explicação nas coisas nelas mesmas. Essa é a fase do dualismo, que eu situava com vocês antes. A partir da Idade Média, nós vamos ter em nossas mentes, prevalecendo cada vez mais, hegemônico hoje, a ideia de que há um plano outro. Há um outro mundo, uma outra dimensão, para onde vamos depois que morrermos. Esse outro plano existe? Nas nossas cabeças, sim. Nós não conhecemos materialmente ele. Ele existe como ideia. E um ou outro tem a faculdade de transitar por ele.
Há várias religiosidades que permitem isso. A maior parte dos homens não fez esse passeio, essa ida na outra dimensão. O fato é que, a partir do século XVI, nós, então, nos tornamos seres pertencentes a uma sociedade cada vez mais racional. O que quer dizer racional nesse sentido? Quer dizer, cada vez nós procuramos mais explicações dos fatos neles mesmos. Essa é a lógica que vai inaugurar a fase da ciência pré-moderna aqui, do Renascimento, moderna no final do século XVIII para frente. Essa fase dualista, por favor, Charlie, essa fase dualista vai também marcar o surgimento ou o ressurgimento, o renascimento da ideia do geógrafo. Muitos vão pensar que a geografia é uma ciência muito nova, que só a partir do século XIX torna-se algo de interesse, um pensamento de interesse. Eu volto com vocês a essa historicidade de maneira muito rápida. Desde o século VI, a ideia de geografia está presente, ela acompanha a trajetória social do Ocidente e ela reaparece aqui no século XVII, por volta de 1620,